tranquila. Hoje a gente vai estar abordando mais um assunto super interessante. O assunto de hoje vai ser progressão aritmética. Deixa eu vir aqui para o canto, para vocês estarem enxergando aqui, ó. Como é conhecido, PA, que são basicamente as iniciais de progressão aritmética, PA. Isso é muito legal. E como funciona, né? Primeiro, vou falar para vocês das 3 PAs que existem, né? As 3 PAs mais conhecidas, ou as 3 progressões geométricas mais conhecidas, que é a progressão geométrica crescente, a decrescente e a constante. Tá, vamos mostrar primeiro para vocês a cara de uma PA, o que é uma PA, uma progressão aritmética. Eu coloquei uma PA aqui, que é o que a gente chama de PA geral, onde a gente vai ter os termos A1, A2, A3 e AN, e assim por diante. O que isso significa? Significa que no lugar de A1, A2, a gente vai ter valores, tá? Se a gente tiver uma PA crescente, a razão vai ser maior que zero. Mas quem que é a razão, professor? Você não comentou ainda. Tá aqui, ó. A razão, ela vai ser a diferença entre o termo posterior e o termo anterior. Ou, dando um exemplo mais clássico aqui, por exemplo, A3 menos A2 é igual à minha razão. Ou A2 menos A1, tá aqui no cantinho, é igual à minha razão. Então, se a minha razão for maior que zero, e eu já dei um exemplo aqui na frente para explicar para vocês, a gente vai ter uma PA crescente. Então, olha que legal. 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim vai. Fica fácil perceber qual é a nossa razão, né? De 0 para 2, 2 menos 0 é 2. 4 menos 2 é 2. Então, a gente tem uma PA onde a razão é igual a 2. 2 é maior que 0, então automaticamente a gente tem uma PA crescente. Mas se a gente tivesse, no caso, uma razão menor que 0, é possível? É possível, olha que legal. A gente vai ter uma progressão aritmética decrescente. Nesse caso aqui, por exemplo, 10, 8, 6, 4, olha que legal. Se eu pegar o segundo termo e subtrair o primeiro, 8 menos 10 dá menos 2. Ou seja, menos 2 é menor que 0. Eu vou ter uma razão menor que 0. Então eu tenho uma PA decrescente. E também tem um caso que não é muito comum, tá? Provavelmente não vai cair em vestibular. Não vai ter nos exercícios, muito raro. Mas é bom a gente comentar. Existe a progressão aritmética constante. Fica um nome meio estranho, mas existe, né? Onde a nossa razão é igual a 0. E a gente tem basicamente 2, 2, 2, 2, 2, 2, enfim. Não é muito útil e nem é muito utilizado. Mas para facilitar um pouco o entendimento de vocês, a gente vai resolver uns exercícios e passar algumas propriedades bem legais da PA, beleza? Então vamos lá. Dando continuidade aqui então na nossa matéria. Olha que legal. O A1 vai ser igual a 1, tá? Isso aí não é novidade para ninguém. Meu segundo termo, ou A2, ele vai ser o primeiro termo mais a razão, que é igual a A1 mais R. Meu terceiro termo, A2 mais R. E assim por diante, até eu ter um termo genérico AN, que vai ser igual a N menos 1, que é o termo antecessor a ele, mais a razão. Mas olha o que acontece se a gente somar os dois lados aqui, ó. Vou somar os dois lados da minha igualdade e vou montar uma equação. Eu vou ter A1 mais A2 mais A3 mais até o meu termo genérico AN igual A1 mais A1 mais A2 mais até o meu termo genérico antecessor, mais a razão. Mais as razões, no caso. E olha que legal, que interessante a gente observar. No meu caso aqui, vamos olhar só os 3 primeiros termos. Quando eu tenho 3 termos de uma PA, quantas razões eu vou ter para chegar no terceiro termo? 2, né? Vou ter a razão do A2 mais R, a razão do A1 mais R, e o primeiro termo não tem razão. Então, se eu tiver 2 termos, eu vou ter N menos 1 vezes a razão. Por exemplo, 2 termos. N menos 1, 2 menos 1 é 1. Uma razão. Aqui vocês conseguem enxergar. Ó. A1 mais uma razão. 3 termos. 3 menos 1, 2. Então tem 2 razões. A razão do segundo termo e a razão do terceiro termo. Então, se eu tiver N termos, eu vou ter N menos 1 vezes a minha razão. Simplificando aqui, tá? Já vou pular algumas etapas, porque tem mais uma parte do raciocínio que não é muito interessante pra gente. Mas simplificando tudo, ó, a gente vai ter, de um lado, que o meu termo genérico N, ou meu termo geral N, é igual a A1. Lembre-se que tinha 2 A1 aqui no começo, um deles foi cortado com a minha parte esquerda da minha igualdade, e o outro sobrou. Mais
n menos 1 vezes r. Por que essa fórmula é legal? Porque com ela a gente consegue descobrir qualquer termo da minha PA, desde que eu conheça o primeiro termo, o número do termo eu vou conhecer, obviamente, e a razão da minha PA. Então vamos dar um exemplo para facilitar as coisas aqui, olha que legal. O exercício fala assim: calcule o quinto termo de uma PA, onde o primeiro termo é 2 e a razão é igual a 5. Dava para fazer de outras formas? Dava. Dava para a gente montar e escrever todos os números até o quinto termo, que não é muito grande, e a gente chegaria na resposta. Então eu já vou pular etapas para mostrar para vocês. Ó, a gente podia montar a PA dessa forma. Como a gente sabe que a razão é 5 e o primeiro termo é 2, basta a gente escrever o primeiro termo igual a 2 e ir somando 5. 2 mais 5, 7. Segundo termo, 7. 7 mais 5, 12. Terceiro termo, 12. 12 mais 5, 17. Então, meu quarto termo é 17. 17 mais 5, 22, que é o quinto termo. Então, esse exercício a gente acabaria resolvendo de forma bem simples, né? Somando 5, 5, 5, você chega na resposta de 22. Mas e se ele pedisse o termo de número 200? Na hora do vestibular, você ia ficar somando de 5 em 5 até chegar no 200? Não. Então, por isso que é importante a gente conhecer a fórmula geral. E essa aqui é uma aplicação simples só para mostrar para vocês e provar que a fórmula funciona. Então, vamos lá. Peguei a minha fórmula geral, a n igual a 1 mais n menos 1 vezes r, e coloquei aqui, ó. O n, no meu caso, é o quinto termo que eu quero descobrir. Então, eu vou pôr A5 é igual a 1, meu primeiro termo, lembra? Que é 2. Então, eu coloco 2, mais n. Eu não estou procurando o quinto termo, então meu n vale 5. 5 menos 1 vezes r. Coincidentemente, a minha razão é 5. Então, vezes 5. Eu vou ter que o A5 é igual a 2 mais 5 menos 1, 4. 4 vezes 5, 20. Então, eu vou ter 2 mais 20, que é igual a 22. Bacana? Então, a gente chegou na mesma resposta. Poderia ser qualquer termo. Se eu quisesse descobrir o número 200, o termo de número 200, eu também conseguiria pela forma assim, ficar somando de 5 em 5, tá? Então a fórmula funciona. Essa é uma das primeiras propriedades da PA que é muito legal. Essa fórmula vocês precisam saber, porque geralmente cai nos vestibulares. E ainda tem mais algumas coisinhas, mais algumas propriedades e mais algumas fórmulas que eu preciso passar para vocês, que são bem legais e a gente vai estar discutindo agora. Bom, dando continuidade aqui então, olha que bacana. A gente tem mais uma fórmula aqui que é importante decorar, é importante saber, que é a soma dos n termos de uma PA. A soma dos n termos de uma PA vai ser dado por A1 mais AN, tudo isso vezes n sobre 2. Vamos aplicar essa fórmula para ver como funciona? Olha o exercício que ele pede. Calcule a soma dos 20 termos da PA. 1, 5, 9, 13 e assim sucessivamente. Primeiro, para eu aplicar a minha fórmula, tá, de soma dos 20 primeiros termos que ele está pedindo, eu preciso descobrir o AN. O AN seria o valor do 20º termo, ou o A20. Vamos aplicar a fórmula anterior, né, que a gente acabou de ver aqui numa aplicação prática do exercício. Então olha que legal, vou aplicar a fórmula. AN é igual a A1 mais n menos 1 vezes r, ou a razão. O A20, que é o que eu quero, vai ser igual a 1 mais 1, que é o meu primeiro termo, mais o 20º termo, então n igual a 20, 20 menos 1, vezes a razão. E bater o olho na PA, a gente já sabe qual é a razão. Ó. 5 menos 1, 4. 9 menos 5, 4 também. Então a gente já sabe que é 4 a razão da PA. Então vai ficar 1 mais 19 vezes 4. 19 vezes 4, 76. Mais 1, 77. Logo, o meu A20 vale 77. O que isso me ajuda? Me ajuda que agora eu consigo aplicar, né? Eu consigo fazer a soma dos n termos. Onde A1 vai ser o meu primeiro termo 1, A20, que é o 20º termo, 77, vezes n, como eu estou procurando o 20º termo, meu n vale 20. Tudo isso sobre 2. Então olha que legal, eu vou ter 1 mais 77, 78, vezes 20 sobre 2. Só que eu tenho 20 multiplicando em cima e o 2 dividindo embaixo. Eu posso simplificar esses caras, né? Eu cortei aqui, ó, dividi embaixo e em cima por 2. 2 dividido por 2 é 1. 20 dividido por 2 é 10. Então a gente vai ter simplesmente 78
vezes 10. 78 vezes 10, 780. Se vocês quiserem abrir essa PA até o 20º termo e somar, vai dar 780. Como assim? Vamos lá. Vou pegar essa PA. 1 mais 5, mais 9, mais 13, mais o próximo termo, até o 20º, a soma desses elementos, desses termos, vai ser igual a 780. Bacana? Outra propriedade legal da PA é que o termo do meio, vamos pegar essa PA como exemplo, ó. O termo do meio, eu vou chamar aqui o segundo termo, ele sempre vai ser a média aritmética do próximo e do antecessor. Como assim? Se eu pegar, por exemplo, o meu número 5, que é o meu segundo termo, eu garanto para vocês que ele é a média aritmética entre 9 e 1. 9 é o próximo termo e 1 é o termo antecessor. Por quê? 9, que é o próximo termo, mais 1 é 10. 10 dividido por 2 é igual a 5. Isso vale para qualquer termo da minha PA, tá bom? Isso também é muito importante. Espero que vocês estudem, façam os exercícios. Te vejo na próxima.